Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais uma reunião mediúnica de toda quinta-feira. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz, com alegria, com as suas famílias. E é isso daí, mais uma quinta-feira para a gente conversar sobre Jesus. Muito bom, né? Enquanto eu vou passando aí alguns recados, aquele que quiser pegar um copo de água, ou uma garrafinha de água, ou seus medicamentos para fazer a fluidificação, este é o momento, que aí a gente vai passando os recados de sempre, né? Então vamos lá. O CETRELV tem atividades presenciais de segunda-feira, tem o curso presencial da educação mediúnica, onde se aplica obviamente, estudos teóricos e práticos. Aí nós vamos ter na quarta-feira, também nós temos o estudo de educação mediúnica. Nós vamos ter lá no salão de palestras a palestra, a reunião mediúnica, seguida do passe espiritual. Temos o atendimento fraterno, agora de quarta-feira, com um pouquinho de limitação por quantidade de pessoas, porque o horário é reduzido em relação ao sábado, né, que tem um horário mais extenso. E nós temos também de quarta-feira tratamento de cura. Quinta-feira presencial, o que nós temos? Nós temos a evangelioterapia com o seu Noyama lá no salão. Temos a cromo imersão também lá de quinta-feira. E de sábado, o que nós temos? Nós temos atendimento fraterno. No salão, nós temos a palestra pública seguida do passe espiritual. Temos cromoterapia, temos vários horários de tratamento de cura, temos 2 horários de curso presencial de educação mediúnica, que, como eu já falei, aplica a parte teórica e prática. E às 17 horas nós temos o curso misto presencial e online do livro O Consolador, pelo espírito do benfeitor Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Esse curso O Consolador, ele é misto e ele é transmitido ao vivo pelo YouTube, mas também as aulas ficam gravadas. O CETRELV tem um canal no YouTube, então lá tem muita coisa bacana para você ir olhando, revisitando. Tem as aulas anteriores do estudo do livro O Consolador, tem os outros livros que nós fizemos aí durante a pandemia, da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação e nos Domínios da Mediunidade. Então tem bastante material para a gente dando uma olhada. É um canal do YouTube que se chama CETRELV. Vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aperta o sininho para receber as notificações, que tem bastante coisa. Então é isso, a gente já passou aí os primeiros recados, vou falar um pouquinho sobre as obras sociais da casa. Nós temos aí o GAAN, que é o Grupo de Assistência Alvorada Nova, que nós auxiliamos, como produtos de limpeza, cesta básica, lacre de latinha de alumínio, tampinha plástica de garrafas de refrigerante, enfim, notas fiscais sem CPF, tudo isso é revertido para o GAAN. Aí nós temos o grupo Alta de Souza, que é aquele grupo daquelas amigas fraternas que fazem o enxoval para os bebês que vão nascer e para as mãezinhas carentes. Então no enxoval sempre vai conter um kitzinho de lã, casaquinho, meinha, touca, luva, a manta, vai ter sabonete. Do grupo Alta de Souza, esse kit que contém o enxovalzinho, ele contém um kit de touca, sapatinho, luvinha, manta de lã e também contém shampoo, sabonete, creme para assadura, fralda, escovinha para pentear o cabelo neste kit. E como você pode colaborar? Ou você doa esses itens, né, escova, fralda, ou você pode doar a lã para a confecção dos casaquinhos, da manta, ou como você pode colaborar também consumindo na cantina, porque toda a arrecadação da cantina do CETRELV é revertida para o grupo Alta de Souza. Temos também o grupo Árvore da Esperança. O grupo Árvore da Esperança, eu estou coordenando ele junto com mais algumas amigas há algum tempo,
nós fazemos algumas ações anuais e o CETRELV gentilmente, já pelo segundo ano, abraçou as nossas campanhas e tem nos ajudado na divulgação, tem consentido que a gente faça a divulgação lá no CETRELV. E nós fizemos agora na Páscoa Solidária a arrecadação de caixas de bombons. Já estamos fazendo as entregas e eu quero muito agradecer a todos vocês pela colaboração, pelas doações, pelos compartilhamentos das mensagens, deu tudo certo. Estamos fazendo as entregas, logo mais eu vou passar aí nos canais de WhatsApp do CETRELV, tudo que a gente entregou, os números, tudo direitinho para vocês ficarem cientes, tá bom? Muito, muito, muito obrigada de coração pelo empenho, por terem participado dessa campanha que é tão importante. A gente vai salvar o mundo entregando apenas uma caixa de bombom para uma criança? Não, não vai salvar o mundo. Mas quando nós estamos lá entregando essas ações, a gente fala de pedofilia, a gente fala de trabalho, de estudo para as crianças não deixarem de estudar, para elas serem obedientes, papai, mamãe, avós, professores, seja lá o tutor, para elas não se envolverem com drogas, para elas pensarem em ter uma profissão no futuro. Então, se a gente entregar 400 caixas de bombom e plantar semente no coração, na mente de 2 crianças, e lá no futuro, quando ela tiver que tomar uma decisão errada, ou quando ela estiver se formando numa faculdade, ela pensar, poxa, ó, bem que aquele grupo Árvore da Esperança falou para mim, não desistir de estudar, não desistir de trabalhar, não desistir de ser uma pessoa de bem, valeu a pena. Valeu a pena. E a cada caixa de bombom, ou seja, na campanha de Natal, a cada brinquedo que a gente entrega e ver o sorriso no rostinho daquela criança, pra gente é tudo, porque é mais gratificante para quem está lá trabalhando, para quem dá, do que para quem recebe, pode ter certeza. E se você quiser fazer parte de um voluntariado, pode me procurar, fique à vontade que eu dou todas as informações dos trabalhos que a gente faz, tá bom? E CETRELV, muito obrigada. Então vamos lá, os recados dados, vamos então fazer a nossa oração inicial. Elevando o nosso pensamento de gratidão a Deus por mais um dia de nossas vidas, a Jesus, nosso Mestre amado, pelos seus ensinamentos, a espiritualidade amiga, que nos protege, nos ampara e nos inspira sempre nas nossas reuniões, nos nossos estudos. Nosso muito, muito obrigado por nós estarmos sempre plenamente amparados. Pedimos então a permissão para a gente poder iniciar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Pois bem, estamos na Semana Santa para os cristãos, a semana mais importante, a semana da morte, crucificação, ressuscitação de Jesus, a Páscoa para os cristãos. E essa é uma semana que ela tem as suas raízes no judaísmo, que é ao longo do tempo, com o passar do tempo, elas foram absorvidas pelo cristianismo, se transformou nessa questão de almoço em família, coelhinho, ovos de Páscoa de chocolate, que está muito longe da verdadeira Páscoa, daquela Páscoa genuína, que é a Páscoa judaica. E o que é essa Páscoa judaica? Páscoa é uma celebração judaica, era uma celebração que comemorava o momento que o povo hebreu foi libertado do Egito. Lembra que o povo hebreu ficou preso no Egito por 400 anos? E o que significa isso? Essa libertação, essa comemoração, porque eles queriam libertar. O Egito ele foi invadido por um anjo da morte.
é uma figura de linguagem, digamos assim, é uma simbologia, isso que eu vou contar agora, como se fosse uma parábola, digamos assim. Então, o Egito ele foi invadido pelo anjo da morte. E esse anjo falou assim que a cada casa que ele passasse e tivesse lá na porta da casa o sangue de um cordeiro, ele pularia e não levaria embora o filho primogênito, o filho mais velho. Então esse anjo da morte pularia. Nessa casa tem o sinalzinho lá, o sanguezinho do cordeiro sacrificado, então eu pulo, eu não vou levar o filho embora. Morrer, né? E o anjo da morte, então esse filho primogênito ia morrer. No hebraico, o verbo pular significa pessa. Pessa significa Páscoa. Então é o pulo do anjo. A Páscoa é o pulo do anjo. Olha que legal. Então, como que era isso, né? Essa celebração da Páscoa judaica era assim. Toda a família pegava um cordeirozinho, ficava lá uma semana, um pouco mais ou um pouco menos, com um cordeiro. Criava vínculos, cuidava, as crianças brincavam com esse cordeiro, criava um vínculo, um sentimento, para que no dia ajustado, este cordeiro fosse sacrificado. E o que isso tinha a ver? Era uma experiência de dor, de você estar perdendo alguém que você criou vínculo, alguém que você gosta. Então era essa a experiência, uma experiência de dor de alguém amado, que era o cordeiro, conviveu com a família, era praticamente um membro da família. Jesus, quando ele veio, ele conviveu com os seus discípulos por mais ou menos 3 anos, certo? É o que a gente sabe. Então, a região preferida dele era Cafarnaum, que era onde tinha a casa de Simão Pedro. E ali ele conviveu com os seus amados discípulos, que a gente sabe que não eram só 12, tinham muito mais, tinham 70, depois tinham muito mais. Mas aqueles 12 que eram o chegadinho ali dele, né? Que nós sabemos. Ele conviveu com esses discípulos, ele trabalhou, ele evangelizou, ele almoçou, ele jantou, ele dormiu, ele curou a sogra de Pedro. Olha só, Pedro mereceu que a sua sogra fosse curada. Então ele criou um vínculo com esses discípulos. E quando Jesus foi crucificado e morreu, eles experimentaram uma experiência de dor, a perda de um ente querido, de um ente amado, que era Jesus. Aí veio a Páscoa, a mesma que eu acabei de falar lá atrás do Cordeiro. Por isso que Jesus é tratado como o Cordeiro de Deus, aquele que deu o seu sangue para nos libertar. É bonito isso, né? E quando Jesus lá no Sermão do Cenáculo, que é dentro desta semana pascal, ontem foi o dia da Anunciação, né? Falou, vocês vão me perder, eu vou embora, mas eu vou preparar para vocês um lugar, eu vou estar em outra esfera, trabalhando por vocês, trabalhando com vocês, os ajudando na divulgação do meu evangelho, na divulgação do cristianismo que estava nascendo ali. E ele avisou esses discípulos, eu vou perder essa vida corpórea, mas eu jamais vou perder a minha vida espiritual, que é a verdadeira vida. E ele prometeu a esses discípulos que do mundo espiritual ia estar cuidando de todos, ia estar cuidando da humanidade, que é o que ele faz até hoje. Lembra lá que a gente sempre escuta falar que Jesus é o governador espiritual da terra. Isso está na Revista Espírita, isso não está em nenhuma obra de Allan Kardec, em nenhuma obra do Chico, está na Revista Espírita que foi publicada depois, né? E ele pediu para esses discípulos que quando eles estiverem sentindo a sua falta, tristes, muito saudosos, que eles se reunissem para celebrar essa Páscoa. E assim foi. Jesus nos trouxe com todos esses ensinamentos, né? Lembra, Velho Testamento eram regras, eram leis para se viver no mundo,
né? Regras mais para o mundo, para conviver, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterarás, honrar pai e mãe. Jesus trouxe para nós um outro sentimento, né? Que era de vivermos em harmonia, como irmãos, nos reconhecermos como irmãos. Já trouxe um ensinamento maior, o do amor, o do perdão, da tolerância. Era uma segunda fase. E trouxe também palavras de vida eterna. É que naquela época muitos não compreenderam. E eu fico pensando que até os próprios discípulos, num primeiro momento, enquanto estavam convivendo com Jesus, também não compreenderam. Eles compreenderam essa vida eterna, essa vida espiritual, que o espírito não morre, é só o corpo físico que morre, quando Jesus foi crucificado e morreu, e depois que ele ressuscitou, depois de 3 dias. Acho que só ali caiu a ficha de muitos deles. Eles não compreenderam isso de primeira. Imagina, se eles que conviveram com Jesus viram tantos milagres, curas, a bondade de Jesus, toda aquela calma, toda aquela luz, não compreenderam, imagina aquele povo sofrido. E aí ele anunciou que ia mandar o Consolador Prometido, que foi a doutrina dos espíritos, pavimentada por Allan Kardec, né, que nós conhecemos. Então nós, hoje, pensa bem, Allan Kardec, todas as suas obras da codificação, Chico Xavier e todas as suas obras complementares, as obras complementares de Divaldo e tantas outras que a gente tem por aí bem, né, com bastante consistência. Hoje, nós temos a oportunidade de estarmos reencarnados numa época que é onde nós temos maior acesso a informações da verdadeira vida espiritual. Então, nós temos que ter essa consciência, que é isso que Jesus veio trazer, naquela época que muitos não entenderam. Que a vida não é só esse plano material, que a vida continua, que a verdadeira vida espiritual é a espiritual, que o espírito não morre. Então, hoje, nós com tantas informações que nós temos, o que nós temos que fazer com essas informações? Melhorar. Fazer o possível para melhorar, para progredir, para continuar na caminhada. É fácil, não é fácil, a gente tropeça, a gente cai. Um dia a gente tá feliz, no outro dia tá triste. Um dia a gente acertou, no outro dia a gente errou. Não é fácil, mas a gente tem que continuar. Tem que pensar nas palavras de Jesus, porque ele veio nos libertar dessa cegueira espiritual. Só estávamos concentrados na matéria, em ter um pão de cevada para comer, um pão de trigo, trocar um cabrito por leite, trocar alguma hortaliça por alguma outra coisa. Estávamos apenas pensando na matéria naquela época, e ele veio mostrar dessa vida espiritual existente que ninguém tinha noção. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele veio nos dar essa certeza, reafirmar, ó, tenham a certeza do que eu tô falando, eu vim mostrar, eu sou o Cordeiro de Deus. Mas nós, imperfeitos que ainda somos, um mundo tão atrativo, com tantas convenções sociais, com tantas datas aí de comemorativa que o comércio até cria, transformamos a Páscoa no quê? Coelhinho, ovo de Páscoa, chocolate. Às vezes nos afastamos do verdadeiro sentido, mas a gente tem que estar sempre lembrando que Jesus veio nos libertar, assim como o anjo da morte, né, veio trazer aquela libertação do povo do Egito. Jesus veio nos libertar da nossa cegueira espiritual. Descortinar, ó, a vida não é só isso aqui. Se você pensa que é só isso aqui, não é. Tem algo mais. E eu vou estar neste algo mais, nesse local, esperando por cada um de vocês, porque se Deus nos deu a oportunidade, seja por merecimento ou por misericórdia, de estarmos reencarnados, é porque Ele acredita em cada um de nós, que nós temos qualidades, que
que nós temos potência, que nós temos talentos para continuar caminhando, evoluindo, melhorando e ir nessa caminhada. E Jesus vai estar lá na frente nos esperando, a todos nós, a cada um de nós. Então a gente não pode ficar parado, temos que cada vez mais nos aproximar dessa religiosidade que a Páscoa nos traz. Esquecer um pouco da parte material, ovo, presentear e tal, mas nos aproximar da religiosidade, dessa experiência que a Páscoa nos traz, que é todo esse movimento. E deixar de pensar num Jesus só crucificado, de deixar de pensar que essa semana é uma semana apenas triste. Jesus morreu, sofreu, levou chibatada, carregou aquela cruz, ninguém ajudou. Vamos deixar esse Jesus de lado, esse Jesus de dor, e vamos pensar num Jesus que nos trouxe a esperança de uma vida muito melhor, uma vida espiritual muito melhor. Então vamos pensar nisso. Quando ele ressuscitou e veio até nós, ele veio nos mostrar, olha, a vida segue, a vida não é só isso. Então ele nos trouxe esperança, vamos nos apegar a essa esperança. É bom estar aqui encarnado? É bom. A gente passa uns perrengues, mas é bom. Porque quando a gente for pro lado de lá, a gente não sabe quando a gente vai ter nova oportunidade. Então temos que aproveitar cada segundo dessa aqui. No momento, essa é a nossa melhor e mais importante reencarnação. É o que a gente tem hoje. Então trabalhemos para evoluir. É isso aí. Então vamos agora fazer as nossas reflexões, as nossas vibrações. Vibremos pelo planeta Terra, governado por Jesus, que está cuidando de nós o tempo todo. Vibremos por Deus, que conhece a cada um de nós pelo nome, conhece a cada um de nós por nossas necessidades e nos auxilia, nos ajuda, se não por merecimento, por misericórdia. Vibremos pelo nosso Brasil, governado por Ismael, escolhido por Jesus. Vibremos pelos governantes de todas as nações, para que eles tomem as melhores decisões em favor de toda a humanidade. Vibremos pelos países que se encontram em conflito de guerra, todos eles, mas em especial ao Oriente Médio, que nesta semana tem tantas comemorações, também é uma semana muito importante para eles. Eles têm tantas tradições a cumprir. Que haja paz e o fim da guerra nesses países. Vibremos pelos doentes que se encontram hospitalizados, tratando de alguma enfermidade. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, penitenciárias, clínicas de tratamento de alguma dependência química. Que todos sejam abraçados e amparados pela misericórdia divina. Vibremos por nossos irmãos que se encontram nas ruas, em situação vulnerável. A gente está passando aí de uma transição de verão para outono, logo vem outono para inverno, e a gente sabe como é complicado para esses irmãos que moram nas ruas. Vibremos pelos pets. Vibremos por nosso trabalho, por nossos colegas de trabalho. E vamos vibrar em especial por aqueles que não têm um trabalho, para que eles consigam um bom trabalho, sustento do pão material para suas famílias. Vibremos por nossos amigos, por nossos colegas, por nossos vizinhos, por nossos familiares. Aqueles que a gente não vê com tanta frequência, mandemos uma vibração de saudade para que eles possam sentir nos seus corações. Vibremos pela conscientização
da preservação dos recursos naturais do nosso planeta, recursos valiosíssimos. Vibremos pela conscientização da preservação da água, que é tão essencial para a nossa vida. Vibremos para que a equipe espiritual fluidifique as nossas águas, os nossos medicamentos. Coloque ali tudo o que a gente precisa para melhorar fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Vamos vibrar pelos dirigentes do CETRELV, que trabalham tanto para aquela casa continuar em andamento, da forma organizada como é. Vibremos por todos os trabalhadores do CETRELV, todos os assistidos, os frequentadores, os alunos dos cursos. Vibremos por Bezerra de Menezes e por toda a sua corrente de auxiliares que trabalham ali no CETRELV, por todos os mentores espirituais de todos os trabalhos que ocorrem no CETRELV. Vibremos agora por nossos familiares de convívio diário, aqueles que estão ali dia a dia, aprendendo, observando, rindo, chorando conosco. Lembra que estamos no endereço certo, ninguém erra de endereço, e que estamos com essas pessoas para aprender, para evoluir, para passar por experiências que vão nos marcar no espírito e levaremos para outras vidas. Agora nós vamos fazer nossas vibrações individuais e finalmente vibremos por nós mesmos. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Espero que todos tenham uma excelente Páscoa com as suas famílias. Vamos fazer as nossas reflexões sobre toda aquela semana de Jesus. Vamos pensar em Jesus, não num Jesus que sofre, num Jesus sendo maltratado, judiado, mas pensa num Jesus iluminado, cheio de luz, que ressuscitou, que veio reafirmar as boas novas que ele já tinha contado. Então eu espero sinceramente que nessa Páscoa Jesus renasça no coração de cada um de vocês, que ele renasça com muita luz. Vamos então elevando o nosso pensamento, pedindo a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que ela derrame o seu manto sobre nós, renovando a nossa fé, nos enchendo de vontade de continuar nessa caminhada, que ela envolva todo o nosso pensamento, todo o nosso espírito com seu manto azul, nos dando paz, tranquilidade, noites tranquilas de sono. Pedimos então a permissão para encerrar hoje com a prece de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. Até a próxima reunião mediúnica. Que vocês tenham aí uma excelente Páscoa com as suas famílias e que Jesus renasça no coração de todos vocês.